isso agora e eu, com a timidez que eu sempre tive, e que é difícil a pessoa acreditar às vezes, porque assim, vá, tá fazendo um show de comédia lá e é tímida. Mas é porque mora em outro lugar a timidez interpessoal. Sim. E às vezes eu tive que trabalhar esse chegar falando oi, chegar cumprimentando, porque de verdade, o meu não chegar cumprimentando morava mais num lugar de, cara, quem falou que as pessoas querem te dar oi? Se liga, você otária. se menosprezar. Tipo assim, as pessoas estão conversando, você acha que elas querem interromper a conversa pra dar oi pra você. Ah, tá, porque Quem você é você? Qual a sua importante. importância? Então eu chegava muito assim... Assim, e aí às vezes eu passava de otária, porque, nossa, chegou nem fala oi. Então eu tive que entender que, na verdade, esse lugar onde eu tava ali de não querer incomodar, de não querer interromper, de não querer não sei o quê, a impressão era outra, era o contrário do que eu tava querendo passar. Porque... Então, às vezes, pessoas... Não, imagina, é só porque isso. Às vezes, pessoas que trabalhavam comigo falavam assim, nossa, passei pela crise ali na rampa isso aqui... Achei que ela era E às vezes, né? às vezes eu só tava assim, mano, a pessoa tá com o fone no ouvido, tá ouvindo música, quem disse que ela quer tirar o fone pra... Entendeu? Sim, o total, meu era outro entender. lugar. Sim. Era um lugar assim, cara, Era o que oposto do que a gente importância tá você falando. tem na vida dessa pessoa? Você Pra se mim era achava isso. muito menos ali do que- E aí eu falava, não, eu tenho que começar agora. E aí se a pessoa não quiser dar oi também, ela que não dê. Mas agora eu vou dar oi pra lá, comunicação. Vou dar oi pras curtidas. Oi, curtindo. Bom dia. Ô, Cris, e muitas vezes nós nos escondemos com esse véu da timidez por orgulho. De não- Antes que o outro Me diga despreze. não para mim, Aham. eu já me desprezo, eu já fico aqui. Então é o Sim, orgulho de claro. não querer dar esse passo para ver o que é que vai acontecer. Sim. E talvez até repensar isso que você diz, que é timidez, que às vezes, se você perdeu alguma coisa muito importante, uma oportunidade, enquanto você se sentia tímida. Não vou saber dizer. Talvez sim. Talvez as coisas na escola, por exemplo, as apresentações, que daí no final, aquela coisa de ver o outro colhendo louro, e você falou assim, era pra eu estar lá. Se você perdeu, então naquele momento você foi tímida. Mas às vezes nós somos introvertidas e não gostamos muito da festa. Não é pecado você ser introvertido. Sim. Porque se você for uma pessoa tímida, a timidez não é destino. Você Sim. é prova viva disso. Sim. Acho que todas nós, né? Todas nós. somos provas disso. Agora, a introversão, você vai trabalhar com ela e quando você sentir que pode dar mais passos, você vai. Então, para nós não ficarmos fechados na casinha da timidez pelo resto da vida, porque vamos perder tantas coisas. Sim, e muitos tantas traumas coisas. dos introvertidos acontecem num círculo de amigos da escola e aquela pessoa que nunca fala. Porque fulano é mudo. Porque fulano nunca fala. Aí, se você reparar bem, aquela pessoa várias vezes tentou falar. E aí, tá numa roda de conversa e todo mundo... teve um dia que eu... Cortam ela. Não, mas é que eu tava falando que teve um dia que eu... Não vou mais falar, então. E a pessoa fica muda. Aí vão falar, olha como ela é muda. Isso que você falou faz muito sentido mesmo, é muito real. Porque, sabe, você já viu essas pessoas que falam assim, fulano teve filhos gêmeos e um é o oposto do outro. Como é que pode, né? Se foram criados pelos mesmos pais e tal. E aí, se você reparar, se tiver uma proximidade com um familiar assim e tal... Você vai vendo que desde pequenininho, a própria mãe ou o pai falam, não, esse aqui é muito mais ligeiro do que ele, esse é tímido. E a gente Esse acaba é sendo quietinho, meio ele é na que- dele, uma colchinha de retalhos ali de um monte de falas que colocaram na gente. A gente absorve isso. Porque a gente é E poroso, se torna o que... somos seres porosos, a gente precisa da aprovação. Puta lei desse negócio de que, não, eu vou fazer só o que eu quero fazer e o outro não me importa. Não, a gente se importa sempre. A questão tá... no tamanho da nota. Precisa ser sempre 10? Sim. Só de você conseguir baixar isso vai te fazer Por bem. isso que beleza. também tem... desculpa. Não, é pode isso. finalizar. Mas aí quando você vai vendo, tipo, aquela mãe ou o pai que fala, isso aqui é tímido, ou o próprio irmão, às vezes o irmão faz isso com o outro. Sim. Ela é bagunceira, ela é mentirosa, não sei o quê. Sim. O outro já não. Aí você vai vendo, Tem ela vai muito crescendo, adulto- ela vai pegando aqui. E aí você vai pegando e transformando numa crença negativa. Exato. Isso vai abafar a sua personalidade. Sabe como eu consegui sair da minha timidez? Quando, além da leitura, de tudo isso, quando eu estava, isso já adolescente, quando eu estava com algumas pessoas que eram mais seguras delas mesmas,
que se postavam de um jeito mais autoritário, eu morria de medo delas. Intimidada. Me sentia intimidada. Então, aquilo me travava. Aos poucos, eu falei assim, da próxima vez que alguém, dos meus amigos, falar algo e eu não concordar com isso, eu vou levantar a mão e vou falar. Então, eu comecei também a ver Poder, né? Isso que esse Isso é uma quebra poder de barreira muito grande. poderia ser... Escuta, por que eu não poderia ter esse... Vamos dividir esse poder? E eu comecei também a ver que se eu dissesse alguma coisa que fosse a contradição do outro, que eu podia também ser aceita, que as pessoas não iam me largar, que as pessoas não iriam me odiar, porque eu trazia uma ideia diferente. Isso, com a terapia também, já adolescente, foi me trazendo mais segurança para falar o que eu penso vale muito. Sou Sim. validada, né? Sim. É. Fiquei validada por mim mesma. É. E também, tenho uma professora, Eli, ela fez assim uma revolução na minha vida. Porque ela aceitava aquilo que eu trazia. Eu falava assim, se ela, que é uma professora há tanto tempo, se ela me valida, é porque eu tenho que dizer para o mundo. É isso. Ela quis ouvir o Quantas meu oi, coisas. Né? Não atrapalhei. Né? Quantas coisas nós vamos conseguindo aí pela vida Sim. por meio da comunicação. Sim. E quanto É a gente perde impossível. por falta dela também, né? É impossível Que nós não nos comunicarmos. E eu fico pensando que quando eu era bem mais novinha, assim, criança, do meu lado paterno da família, eu tenho muitos primos, muita gente. Só que eu nasci bem num ano que ninguém nasceu comigo. Sempre tinha os mais velhos, que nasceram tudo naquele mesmo ano, ou os mais novos, que eram, tipo assim, 4 anos mais novos. Eu nasci meio que... No gap ali. Nesse gap, só eu tinha essa idade. Então, eu sempre senti que eu não tinha voz. Quando estavam os primos reunidos ali, todo mundo falava, todo mundo brincava. E quando eu ia falar, meio que ninguém ligava. Dente de leite. Exato. Ninguém ligava, falavam por cima de mim, não Era davam fora risada. da rodinha, em todas as rodinhas. Em todas as E rodinhas. muitos homens. Muitos, exato. Eles se davam bem e tal. Meu irmão, super mais ouvido do que eu. Porque mais velho e tal, já tinha a mesma idade que eles. E eu nunca era ouvida, eu sentia que eu nunca era ouvida. E aí, depois que eu comecei a trabalhar com a internet, eu falei, caramba... Quem está sendo ouvido agora? Quantas pessoas agora param para me ouvir? Porque antes eu não era escutada. Eu falava, eu pensava, nossa, eu acho que eu não tenho graça, porque ninguém escuta, ninguém ri do que eu falo. Eu acho que eu não tenho opiniões válidas, talvez eu tenha que trabalhar isso. Mas não, na verdade era só eu falar para um outro público que gostaria de me ouvir. Você Exato. ressignificou Eu esse ressignifiquei. medo. Isso anos depois que eu fui perceber, né? Porque eu tinha, sei lá, 9 anos e eu já tô com 26. Comecei na internet e tinha 22, 23. Mas vocês sabem que até hoje, quando eu tenho algumas pessoas à minha frente conversando e se mostrando que são da USP, Palestrinha, mostrando que fazem a palestrinha. Nossa, Eu fico olhando assim e eu tenho a tendência a falar assim, não vou falar nada. Mas hoje eu me obrigo. Eu falo, você tem voz. Traz aqui o que você pensa e que vai ajudar também o pensamento conjunto. Sim. Não é só por defesa. O Nem outro vítima pode e nem gostar. herói, nem submissão e nem também se colocar, né? Tem Sim. gente que é realmente muito assim. Esse é um